Então, caros colegas, boa tarde. Umas informações assim muito rápidas. Aliás, já percebemos o que é que aconteceu. Até podíamos dizer que a montanha pariu um rato se tivesse parido um rato, que eu acho que nem isso chegou a parir. Aliás, o que estava proposto era uma coisa, era uma ratazana, que era uma coisa pior que aquilo que estava, não é? Mas há aqui um episódio que eu tenho contado, desculpem lá, e antes também fazer uma introdução, que também será breve, porque depois passarei ao Vítor Godinho. Nós, antes desta reunião, tivemos uma reunião lá, mesmo uma hora antes, portanto foi às 9, esta foi às 11, 2 horas antes, que era por causa da situação dos professores da Escola Portuguesa de Luanda, que é a maior escola portuguesa que nós temos no estrangeiro, e com 2000 e tal alunos e cento e muitos professores, ou 200, etc. E portanto há ali uma situação muito complexa por culpa do governo português, que tem um protocolo, enfim, com o Estado angolano, e depois havia ali um conjunto de situações, não vale a pena aqui, plenário hoje, não é por causa disso. Mas para dizer o quê? Nós, quando o ministro esteve nessa primeira reunião, o que mostra, de facto, o ministro muito nervoso e muito chateado com a FEMPROF, porque, de facto, talvez para a FEMPROF não ter assinado aquele acordo, as estruturas sindicais que lá estavam, isto foi um plenário aberto, sabe, enfim, a opinar e, enfim, a dizer o que achavam sobre aquelas alterações. Aliás, a proposta de um concurso de vinculação para as pessoas daquela escola, e quando a FEMPROF começou a falar, que foi o Vítor Godinho, o ministro exaltou-se. E exaltou-se de uma forma como, enfim, eu nunca tinha visto. Ficou mesmo, parecia-me que estava possuído. Começou a ofender o Vítor Godinho, começou numa agitação tremenda, uma coisa impressionante, etc, etc, etc. Enfim, ali um conjunto, ali, uma postura, de facto, que as pessoas estavam todas a olhar para ele, eu penso que até na mesa. Evidentemente, depois nós também fizemos, o Vítor Coutinho disse um conjunto de coisas, depois eu também disse um conjunto de coisas, então a coisa acalmou. Mas isto para dizer o quê? De facto, é uma postura que não é admissível num responsável por uma pasta, que está ali perante um conjunto de sindicatos e depois tem aquela postura para com a FEMPROF. É só para dar aqui esta nota, que foi o que antecedeu a reunião das 11 horas. Em relação à reunião das 11 horas, a questão da mobilidade por doença, vocês, enfim, conhecem o processo. Nós fomos chamados há 2 dias, dia 26, para uma reunião, enfim, que não era de negociação, era ali de auscultação, de participação, sobre a possibilidade de ajustamentos, correções ao Decreto-Lei 41/2017. Evidentemente, nós já tínhamos entregue as nossas propostas, o que entendemos sobre o documento, e voltámos a entregar nesse dia. Também já as conhecem, não vamos aqui falar do que está em cima da mesa, mas do que estava em cima da mesa, e o que nós queremos é a questão ali, entre outras coisas, de uma revisão mais profunda, mas a questão da distância, da capacidade de acolhimento das escolas, da adaptação da lista das doenças incapacitantes, enfim, ali um conjunto de propostas que nós temos no documento que já entregámos e que vocês conhecem. Claro que nessa reunião dissemos isso, ficou perceptível que qualquer declaração, que qualquer alteração implicava alterar o decreto-lei, e foi por insistência nossa que esta reunião hoje foi marcada, dia 28 de julho, aliás, utilizando a linguagem na altura do Secretário de Estado, tudo bem, marcou a reunião para dia 28, onde se propunha fazer um conjunto de alterações, de correções cirúrgicas, foi isto que ele disse. E, de facto, foi isso que fizeram hoje. Agora, as alterações cirúrgicas, e o Vítor daqui a bocado vai falar, daqui a bocado já a seguir especificamente sobre elas, que era a alteração ao artigo 5 e 7º, essas alterações cirúrgicas eram uma cirurgia que era para amputar, ou seja, especificamente aquilo, o documento ficava na prática pior que o que estava. Isso foi dito na reunião, evidentemente não foi dito só para nós, foi dito por, eu penso que não foi por todas, foi por praticamente todas as estruturas sindicais que estavam lá presentes. Nós, evidentemente, aliás, nós conhecemos o documento na reunião. Fizemos um intervalo de meia hora, viemos cá fora analisar o documento e percebemos claramente o que é que estava ali, e toda a gente disse o mesmo. Depois, o ministro, ou a equipa, não é? O Ministro e o Secretário de Estado fizeram também um intervalo e voltaram e disseram que da discussão tida entre eles, perceberam que não havia possibilidade de fazer nenhuma alteração ao proposto, ou seja, vai ficar tudo na mesma. Portanto, não estavam reunidas as condições para nenhum compromisso ali e, portanto, é isso que ficou ali em cima da mesa, e
e vamos ver agora o que é que foram as propostas de alteração. E essas propostas de alteração, para isso passava que já está ali a olhar para nós o Vítor Godinho. Eu passo-lhe a palavra. Vitor, tens que ligar o microfone. Está desligado? Ok, peço desculpa. Como estou aqui no telemóvel, esqueço-me dessas coisas. No computador normalmente não me esqueço, mas aqui isto é mais pequenino. E para já não estar a perder tempo a ligar o computador, porque eu estou mesmo acabado de chegar da viagem de Lisboa, de onde vim dessa reunião, depois do almoço, obviamente, e houve muita complicação no trânsito, por isso cheguei aqui mesmo em cima da hora para o início deste plenário, sendo que o Manuel Nobre, que também esteve presente, o Sindicato de Pessoas da Zona Sul, que também esteve presente na reunião, ainda não está aqui porque vai para um pouco mais longe do que eu fiquei em Évora e ele continua para Beja, portanto ele ainda não terá chegado. Mas pedia desde já desculpa por algum, talvez, atropelo na forma como vou explicar isto, não tive tempo para estruturar aquilo que vou aqui dizer e, portanto, vou tentar relatar, basicamente, com algum detalhe, o que é que foi apresentado. Eu devo dizer, começar por dizer que, como o Zé Costa também já referiu, que esta reunião se realizou por insistência nossa, tendo em conta que o regime, o atual regime de mobilidade por doença apresenta, acima de tudo, duas dificuldades que estão mais do que diagnosticadas, uma das quais se prende com quem pode ser admitido como, eu tenho dificuldade em lhe chamar candidato, mas é isso que ele é, candidato, mas apresentar o pedido de mobilidade por doença, quem é que pode apresentar? E há muita gente que, tendo doença incapacitante, tem vindo a ser impedido de apresentar o correspondente pedido de mobilidade por doença, e obviamente estou a falar da questão dos 20 quilómetros medidos em linha reta, quem esteja na circunstância de estar a menos de 20 quilómetros medidos em linha reta da sede do Conselho, em que situa o agrupamento de escolas ou a escola não agrupada de provimento, está impedido, obviamente, de apresentar candidatura. E depois temos um outro problema, que se prende com, para aqueles que ainda assim conseguem apresentar os correspondentes pedidos de mobilidade, relacionado com a capacidade de acolhimento das escolas, ou seja, com uma ligação entre os pedidos de mobilidade e a capacidade que as escolas, para onde eles estão a fazer esses pedidos, têm ou não têm para os acolher, ou seja, transformando estes pedidos de mobilidade num verdadeiro concurso e, portanto, daí se poder designar candidaturas, não é? E não propriamente requerimentos ou só requerimentos de mobilidade por doença. O que é que era expectável do Ministério? É que, a partir do momento que aceita realizar esta reunião, entendia-se que, no mínimo, apresentasse uma proposta que, se não resolvesse de todos estes dois problemas, pelo menos reduzisse a sua amplitude. Em relação, por exemplo, à questão do que está no artigo 5º, dos tais 20 quilómetros medidos em linha reta, esperava-se que ele diminuísse francamente aquele distanciamento. Mas, curiosamente, o Ministério apresentou uma proposta de redução dos 20 para os 15 quilómetros nesta matéria. Portanto, é o número 2 do artigo 5º. Isto é uma alteração meramente marginal, mas, em contrapartida, em relação à identificação das escolas a que as pessoas podem formular pedidos de mobilidade, tinham eles, nos termos do atual diploma, têm eles que ficar num raio de 50 quilómetros, também medidos em linha reta, da sede do Conselho onde se localiza a entidade prestadora de cuidados de saúde ou da residência familiar. Ora, o que o Ministério aqui faz não foi aumentar este raio ou eliminar este raio, como era a proposta da FENPRO. O que o Ministério propôs foi a redução destes 50 para 40 quilómetros. Ora, isto agrava o problema que foi identificado em relação a esta matéria. Porque os docentes que estão, sei lá, 300 quilómetros da sua área de residência ou das áreas onde recebem os tratamentos da doença incapacitante que possuem, ou dos tratamentos onde são administrados os tratamentos dos familiares a quem eles prestam apoio. Se estão a 300 quilómetros, naturalmente, estão em melhores condições a 60 ou 70 quilómetros do que a 300 quilómetros, naturalmente. E, portanto, era retirar de lá esta limitação à apresentação de candidaturas. Mas a verdade é que o Ministério não só
a manteve, como até a apertou mais na proposta que apresentou. Isto em relação ao artigo 5º. Depois, em relação ao artigo 7º, que é onde está definida a capacidade de acolhimento das escolas, o atual regime, o que prevê é que, no mínimo, essa capacidade de acolhimento das escolas se situa nos 10%. Mas se as escolas, à partida, definirem uma maior, porque têm mais horários do que aqueles que correspondem a 10% da dotação dos quadros dessas escolas, pois então as escolas definem essa capacidade de acolhimento e ela fica superior a 10%, e ninguém altera essa para menos de 10% por esse motivo. Pois o que o Ministério apresentou nesta matéria foi dizer que no máximo iam ser 10%. Aliás, no máximo e no mínimo, dizia, a capacidade de acolhimento é 10%, ponto final. Se por acaso tiverem horários para mais do que 10%, do correspondente a 10% da dotação de quadros, fica-se pelos 10%. E depois, nesse mesmo artigo 7º, apresentou ainda a possibilidade de esses 10% serem ultrapassados, mas enquadrou isso, apesar disso depois não estar na proposta escrita, mas enquadrou esse acolhimento superior a 10% para docentes que, não obtendo colocação em mobilidade por doença, estejam dispensados ou fiquem dispensados da componente letiva decorrente da doença incapacitante que tenham, ou seja, no fundo, o Ministério da Educação dizia assim, bem, se ele está sem componente letiva numa escola onde não quer estar, não tem sentido que não possa não ter componente letiva numa outra qualquer escola, ou seja, fica com horário zero numa ou na outra e, portanto, é indiferente. E isso já podemos colocar ao abrigo da mobilidade, mesmo que não caibam na escola de acolhimento. E só para estes é que permitia ir além dos 10%. E, portanto, no fundo, o que estávamos era perante uma proposta que melhorava marginalmente os candidatos que podiam apresentar ao mecanismo de mobilidade, marginalmente, reduzindo dos 20 para os 15 km aquela medida em linha reta, e piorava na capacidade de acolhimento das escolas. Em última análise, o número de docentes que pedem mobilidade por doença até podia aumentar um bocadinho, mas o número daqueles que deviam concretizar essa mobilidade iria diminuir por conta daquela proposta. Isto foi claramente dito, não só pela FENPROF, foi obviamente dito pela FENPROF, mas também por outras organizações ali presentes, quase de uma maneira geral. Houve uma ou duas é que nem sequer perceberam parte das propostas que estavam a ser apresentadas e portanto, também não disseram grande coisa, mas a generalidade das organizações manifestaram precisamente que esta proposta que o Ministério da Educação apresentava não melhorava, ou quando muito melhorava marginalmente só o número de candidatos, mas não o número daqueles que iriam ver concretizado o seu pedido de mobilidade, e o Ministério, depois de meia hora de reflexão, ao invés de aceitar pelo menos aquilo que havia, naquilo que era o sentido positivo, que estava a ser dado, designadamente a redução dos 20 para os 15, que podia ser dos 20 para os 10 quilómetros. Ou numa outra coisa que eles apresentaram também no artigo 7º, que era a possibilidade de os docentes poderem ficar dispensados de componente letiva, que se fossem colocados ao abrigo deste decreto-lei, pudessem ficar dispensados da componente letiva, como já aconteceu no passado, não é? No mínimo, aceitava colocar essas alterações na proposta, uma vez que essas eram relativamente consensuais entre todos, mas o Ministério decidiu retirar em absoluto tudo o que tinha proposto e atirar para setembro, foi isso que referiu, não temos que aceitar isto, mas atirar para setembro a revisão de um diploma de forma mais profunda e dizê-lo de forma mais discutida e informada. Mas a verdade é que parece-nos esquisito que tenhamos sido chamados a uma reunião de suposta negociação de uma alteração, ainda que cirúrgica, do diploma, e saímos de lá com a própria proposta do Ministério da Educação a ser retirada no final da reunião. E basicamente foi isto que aconteceu na reunião, sendo que tivemos a oportunidade de dizer como é que se resolviam os problemas, estes dois problemas em concreto. Basicamente o que deveria ter acontecido é, em relação ao artigo 5º, a eliminação dos tais 50 km medidos em linha reta, pura e simplesmente, e a única limitação para a apresentação de
candidaturas ou de requerimentos de mobilidade por doença, devia ter apenas em linha de conta a localidade, ou seja, não ser possível que alguém colocado numa dada localidade possa pedir mobilidade por doença para a escola ao lado. Ou seja, essa limitação podia ser imposta legalmente e não havia nenhuma dificuldade em a colocar informaticamente na aplicação informática para recolher os requerimentos. E depois, quanto ao artigo 7º, só há uma maneira de garantir que ninguém com uma doença incapacitante, isso dissemos ao Ministro, só há uma maneira de garantir que alguém com uma doença incapacitante concretiza o direito à mobilidade. É retirar o cariz concursal disto, ou seja, retirar a definição de qualquer capacidade de acolhimento, ou seja, passaria no fundo para a revogação do artigo 7º, mas no mínimo o que se esperava é que o Ministério, por exemplo, dizia que era 10% da capacidade de acolhimento, é o que diz hoje a lei, passava a dizer que era de 15% ou de 20%, sendo que isto manteria alguns dos docentes que pedem mobilidade por doença, ou teria um risco de colocar alguns docentes que pedem mobilidade por doença de fora da concretização da mesma, em todo o caso iria aumentar o número daqueles que a obtenham. Mas nem isso. Portanto, o Ministro retirou simplesmente a proposta. Pronto. E, em resumo, foi isto que sucedeu. Agora, se calhar, cabe-nos a nós, enquanto organizações sindicais, e a nós, enquanto professores, definir o que é que podemos fazer mais sobre isto. E é isto, Anabela. Não há mais nada a contar. Já agora só mais um detalhe. É verdade que na primeira reunião, onde eu também estive presente, estava apenas a colocar perguntas ao Ministro da Educação a propósito de um diploma que procura aprovar um concurso externo extraordinário e excepcional para docentes da escola de Luanda, mas que é gerador de uma situação de desigualdade salarial. É óbvio que decorre. Eventualmente não haverá alternativa para isso, e aliás era aí que eu queria chegar na dita reunião com o Ministro da Educação, que talvez não haja alternativa porque há decisões de um tribunal angolano a dar razão a alguns professores da escola de Luanda. E, portanto, eventualmente não haverá alternativa àquilo que foi apresentado. Mas eu estava apenas a fazer perguntas para saber se o que eu tinha interpretado estava correto, e o Ministro decidiu atacar de uma forma absolutamente rude. Aliás, disse até que eu estava a ter falta de rigor, e eu acho que o Ministro da Educação pode entender que os dirigentes da FEMPROF têm opiniões dispares dele e têm toda a legitimidade de achar que as nossas não valem nada e que as dele é que valem. Tem legitimidade para isso. Agora, quer dizer, acusar-nos de falta de rigor, e particularmente a mim, doeu-me. Aliás, tive de lhe dizer que em muitos anos de dirigente sindical, nunca ninguém em equipa ministerial alguma me acusou de falta de rigor. E eu não lhe admiti isso e, portanto, disse isso. Não lhe admito que me acuse de uma tal coisa. Se é coisa que eu não tenho, é falta de rigor. E, portanto, acusou-nos disso. Portanto, foi um momento bastante tenso que ocorreu antes desta reunião da mobilidade por doença. Não é que isso tenha alguma coisa a ver com esta questão, mas a verdade, para tentar explicar o que é que aconteceu, porque vai ali haver, de facto, uma situação de desigualdade salarial criada por aquele diploma, porque há gente que vai ficar na carreira docente e fica com o salário que qualquer docente de Portugal continental tem. Mas depois há um conjunto de outros que vão beneficiar de uma vinculação específica para um quadro próprio a criar, onde vão ter um salário bastante acima desses. Ou seja, vai criar uma situação de desigualdade salarial que eventualmente não tem saída, porque os tribunais estão a dar esse sentido. Mas tínhamos que manifestar a preocupação disso, porque está a criar mal-estar junto dos professores dentro da mesma escola, e já agora num regime excepcional que não existe para nenhuma outra escola portuguesa no estrangeiro. Pronto, e disse.